Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos iniciando mais uma semana muito animados com o nosso programa Conexão Campo Cidade. E hoje, numa segunda-feira agitada, onde os mercados estão aí super otimistas aí com os resultados das eleições do Brasil do dia de ontem, a bolsa subindo aí 5,40%, o dólar caindo aí 4,01%. Então, os mercados otimistas com os resultados das eleições. E hoje nós, na segunda parte do programa, vamos discutir os impactos das eleições aqui no Brasil para o agronegócio e como que esse contexto pode influenciar nos negócios do agro. Hoje, nós também temos aqui a honra, o privilégio de receber um convidado muito especial, o Everardo Mantovani. O Everardo, ele é professor, pesquisador da UFMG e também, atualmente, é o presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. Então, é um privilégio muito grande, ao lado dos meus amigos Antônio da Luz, Roberto Rodrigues e José Luiz Tejon, receber aqui um convidado desse naipe. E eu queria ter o privilégio de fazer a primeira pergunta, para já fazer um aquecimento no nosso convidado. Everardo, eu fui nos Estados Unidos pela primeira vez em 1984 e visitei Nebraska. E quando eu visitei Nebraska, eu tive na universidade lá, conversei com o professor, e o professor me disse que a área do Piauí, a parte do Maranhão, é igual a Nebraska, e que nós teríamos ali uma Nebraska brasileira. Isso já se passaram aí 38 anos, e quando que nós vamos ter a Nebraska brasileira lá no Piauí, no Mato Grosso? Obrigado pelo convite. É um objetivo sempre a gente colocar a agricultura irrigada como um elemento importante da discussão do agronegócio, né? E a gente, nos últimos anos, está vendo isso aí. Mas, Marcelo, uma das coisas interessantes é que o Nebraska é um estado do tamanho do Paraná, e ele irriga 3,5 milhões de hectares, e o Brasil irriga 8,2. Então, é o estado que mais irriga, mais que Texas, mais que a Califórnia, mais que qualquer outro. E lá eles têm uma administração, a gente tem feito umas visitas lá, tem feito assim, eles fizeram um avanço muito grande na gestão hídrica, que é uma das coisas que a gente trabalha muito, né? Ou seja, uma agricultura irrigada sustentável depende de um uso sustentável dos recursos hídricos. E lá é um exemplo. Nos trabalhos que a gente faz lá na Bahia, no Mato Grosso, a gente tem levado os líderes, por exemplo, eu vi que o Júlio Busato já esteve aqui, é um dos líderes do oeste da Bahia, da produção de algodão, esteve lá com a gente, e a gente vai visitar lá para verificar o que a agricultura irrigada fez naquele estado, em termos de desenvolvimento, em termos de renda, em termos de perspectiva. E eu diria que, além dessa região que você citou aí, se parece muito também o oeste da Bahia, porque a grande característica do Nebraska é um aquífero que eles têm embaixo, que eles usam muito bem, como o aquífero Cuia, que nós temos no oeste da Bahia, e outros aquíferos que nós temos espalhado por esse nosso mundo de Deus aí, que é o Brasil, não é isso? Legal. Roberto? Everardo, bem-vindo aqui. Você falou esses números do Paraná vis-à-vis Nebraska, né? Mas eu vi uma palestra sua outro dia, Everardo, você dizendo que no mundo tem 350 milhões de hectares irrigados, agricultura irrigada. No Brasil, 8 milhões e 200, ou seja, o Brasil tem menos de 3% da área irrigada que o mundo tem. É muito pouco para uma agricultura tão desenvolvida como a nossa, e irrigação é um tema central de tecnologia para avançar a produtividade, e nós já fazemos 2 até 3 safras por ano, imagina com irrigação. Então, eu queria entender um pouco, Everardo, quais são os problemas que inibem o avanço da agricultura irrigada no Brasil? Bom, a primeira coisa, eu queria fazer um relato que de 1960 para cá, ou seja, nos últimos 60 anos, a agricultura no mundo cresceu, a área agrícola do mundo cresceu em torno de 14%, 15%.
sendo que a área de sequeiro diminuiu 0,2%. Então, todo o crescimento foi em cima de agricultura irrigada, que nos últimos 60 anos cresceu em torno de 146%. Agora, essa área de 350 milhões, a gente vai lá com calma, porque metade disso é Índia, China e Paquistão, que ocupam lá. China e Índia têm cada um 70, 75 milhões de hectares, e o Paquistão uns 20 milhões. Então, é uma agricultura diferente, né? Embora está havendo uma mudança muito forte. Então, no Brasil, realmente nós temos um potencial, Roberto, superior a 55 milhões de hectares. Ou seja, a gente não ocupa pouco mais de 10% do nosso potencial e 3% da agricultura irrigada no mundo. E sendo que o Brasil é um país que está liderando, né, a produção mundial de forma muito efetiva. Mas eu tenho uma explicação um pouco para isso. Eu acho que chegou o momento da agricultura irrigada. Então, o Mato Grosso, que irriga 100 e poucos mil hectares, está para um plano dos próximos 10 anos, 1 milhão de hectares. A Bahia tem um potencial no oeste da Bahia de crescer uns 800 mil hectares. Então, eu acho que o momento é esse, ou seja, a gente amadureceu. Só para fechar, em 1986, tivemos um evento em Brasília, onde era o ministro extraordinário de irrigação e todo um movimento. E se fez um plano de crescer 2 milhões e faltava indústria e faltava cabeças pensantes. Então, acho que o momento é esse. O Brasil é um país que está fervilhando o crescimento da agricultura irrigada, é o player mais importante das empresas de irrigação fora a sede. Então, a gente começa a perceber, assim, com um pouco de atraso, mas no momento que nós estamos, que esse crescimento está vindo de forma muito efetiva, Roberto. Mas, Everardo, você falou que não tem um potencial de mais de 50 milhões de hectares, né? Agora, isso. Quanto dessa área total é viável num prazo curto? Porque senão vai demorar 150 anos para irrigar tudo isso aí. Quanto tempo, quanto é possível se fazer 13 milhões de hectares? Quanto tempo demorou para fazer isso aí, Everardo? Pois então, nos últimos anos passados, com exceção de 2021, o crescimento da agricultura irrigada era em torno de 250 mil hectares. Então, se a gente chegar por ano, então nós chegaríamos nisso em 200 anos, né? Ou seja, não teria nenhum sentido. E o que a gente notou, em 2021 esse número já foi para 350, em 2022 esse número está muito forte dessa base também. Um trabalho que a gente faz, Roberto, que eu acho que é um desafio, se a gente não planeja um número, a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então, eu tenho trabalhado com algumas hipóteses, é um trabalho maravilhoso, coordenado pelo nosso amigo Durval Dourado, né? Lá da Exalc, junto com a ANA, o MDR, a FAO, eles estimaram para o Brasil uns 55 milhões de hectares, sendo metade em áreas que eles chamam de intensificação sob sequeiro, em áreas novas de pastagem. Isso fora as áreas de crescimento normal que vão ocorrer. Então, por isso que eu falo que o valor é muito maior. Então, nessa condição, a gente tem trabalhado o seguinte: existe um número de 13,69 milhões de hectares que é efetivo de curto e médio prazo, ou seja, é mais efetivo, mais simples de encontrar, porque esse estudo analisa água, topografia, toda uma base de dados, mas esses 13,69 são os mais fáceis de fazer. Então, a proposta que nós estamos fazendo é de a gente crescer isso aqui para 500, 400, 500 mil hectares, ou seja, gradativamente até chegar nos 550 mil hectares ano. A indústria suporta, nós temos investimento para isso, e a gente chegaria, no mínimo, em 2050, tá? Em 23 milhões de hectares, que ainda é inferior aos Estados Unidos, que tem 26. Eu espero chegar lá. Vou estar com uns 90 e poucos anos, né? O professor Dac, quem lembra dele, nós fizemos uma homenagem para ele em Belo Horizonte há uns anos atrás, ele faleceu já, mas chegou de 93 anos lá dirigindo um carrinho. Eu falei, esse pessoal da irrigação que eu quero seguir, viu? Vai ter, João. Legal, Everardo. Olha, Everardo, você está com tudo aqui, porque a TDCM, nossa internauta já registrou, o Lenilson Menezes, o Tadeu Camiel, com, olha, água, o insumo do agricultura, e ele pergunta, e energia elétrica para isso? João dos Reis, o Cleverson Machado, o Vale do Araguaia está crescendo, nossos internautas estão fervilhando aí com a tua presença, o Cleverson aqui de novo, uma grande dificuldade está em energia, depois você vai comentar esse assunto de energia. Mas, Cleverson, eu queria dizer a você que recebi uma
assim, olha, manda um abraço, uma homenagem ao Everardo, da Mariane Crespolini. E o que ela me falou é a pergunta que eu vou te deixar, e depois, se você puder responder ao nosso internauta também, sobre energia elétrica. Mas o que ela falou é o seguinte: você foi fundamental com relação a um estudo de gás de efeito estufa na irrigação. Um estudo que foi, segundo ela, inovador, disruptivo, e isso tem a ver com este mundo da sustentabilidade, né? Irrigação, gás de efeito estufa, e aqui um grande abraço da Mariane Crespolini para você. Me explica o que você fez aí de mágico, que a Mariane ficou encantada com você. Na verdade, a liderança puxa tudo, né? O trabalho da Mariane lá na diretoria de Departamento de Produção Sustentável e Irrigação lá do MAPA, né, da Secretaria de Inovação, né, a SDI, foi fundamental. A liderança da ministra Tereza Cristina, né, que a gente teve aí o prazer de ver sendo eleita senadora, que eu acho que vai ajudar muito o país nesse sentido. A Mariane era uma líder muito forte e ela tem uma equipe muito coesa, né, da turma do Federico Goretti, o Goretti, né, o Frederico Goretti, o Antônio, a turma toda que trabalha com ela lá, um pessoal muito motivado, com várias pessoas, Lisiane, e fizemos um desafio, exatamente, eu vi uma reportagem da Mariana no jornal falando dessa questão do Plano ABC+, né, que seria começado novamente no ano 2021, e buscando exatamente essa questão. Então, eu entrei em contato com ela, começamos a conversar, eu falei, o que falta para a agricultura irrigada entrar também? E a gente tinha algumas ideias, né, João? Mas a gente não tinha. Eu fui entender, porque é na minha área, porque uma tecnologia para entrar no plano ABC, ela não basta contribuir, ela tem que ter uma meta de mitigação. E aí falamos isso e a coisa foi correndo. Aí, no último dia de apresentar, a gente conversando, não vai dar porque não tem uma meta. Eu falei, não, mas espera aí, vamos fazer. Então, nós temos 2 trabalhos coordenados pelo professor Marcos Rei Costa, da Universidade Federal de Viçosa, dentro de um projeto grande que nós fizemos no oeste da Bahia, onde fizemos estudo de recursos especiais, subterrâneo, irrigação, governança, e um dos estudos foi o uso do solo e carbono do solo. Então, com esses dados dessa pesquisa, a gente conseguiu estimar se a gente, nos próximos 10 anos, fizer 3 milhões de hectares, que é totalmente factível, em cima de área de sequeiro, e pelos números que a gente tinha de diferença de armazenamento de carbono no solo na área de sequeiro e área irrigada, a gente conseguiu estimar um número de 50,7 teragramas de CO2 equivalente em 10 anos e 3 milhões. Esse número não significava nada para mim. Só que eu vi que ele é similar a plantio direto, similar à integração lavoura-pecuária-floresta. Eu falei, olha, nós estamos com uma riqueza na mão, né? Uma pedra preciosa, e ninguém sabe. Então, a Mariane foi a pessoa, com a equipe dela, que conseguiu ver essa perspectiva e pôs a gente para trabalhar nesse sentido, né? E agora a meta, Tejão, é a gente comprovar daqui a 10 anos que a gente conseguiu mitigar esses valores, né? E, com isso, dar uma resposta efetiva à sociedade da nossa sustentabilidade. Legal, legal. A Mariane saiu do Ministério e ela foi substituída pela Fabiana. Fabiana, né? Alves, que está no lugar dela, que é uma ótima sucessora, né? Extraordinária. Depois, se você puder, você atende nosso internauta, o Tadeu, preocupado com energia elétrica para movimentar. Vamos falar depois, vamos bater um papo. A hora que entrar, eu comento um pouquinho sobre essa questão, né? E é grave, ele tem razão, né? E só antes aí, mandar uma saudação à Fabiana. Realmente, a Fabiana esteve com a gente lá no evento do CONID, que o Roberto Rodrigues esteve lá também com a gente, ela esteve na abertura. E é uma pessoa que realmente veio com muita intenção de contribuir. Inclusive, outro dia me procurou para a gente ver a questão de representação internacional da irrigação, que é a ICID, que é o Comitê Internacional, que a BID, a associação, é representante, mas ela falou, olha, o governo quer estar junto, não só contribuir, ajudar nesse processo, mas estar junto de vocês. Então, a gente vê uma preocupação, ou seja, o bastão foi passado da Mariane para a Fabiana, e a coisa continua muito efetiva lá no MAPA, né? Ô Everardo, já faz sua abordagem sobre a questão da energia elétrica como inibidor da expansão da irrigação, e depois o Antônio da Luz já faz a pergunta dele.
eu costumo dizer, né, a gente precisa definir objetivos. Hoje, a gente enxerga que o grande limitante para o crescimento da agricultura irrigada é o conhecimento de recurso hídrico. Porque essa parte que a sociedade está batendo muito, há muitas ONGs, inclusive outro dia estamos conversando numa estratégia para começar a conversar com essas ONGs mais sérias, para a gente ver o ponto de vista dele, tentar entender e mostrar o nosso, né? Mas é recurso hídrico. Então, esse trabalho, por exemplo, que o Durval coordenou lá da Exalc, que foi esse que abriu a cabeça da gente em termos de potencial no Brasil, ele trabalha quase que prioritariamente com água, a disponibilidade de recursos hídricos. É claro que entra também infraestrutura de solo, declividade e tudo mais. Mas, sem dúvida, o segundo ponto, talvez, que mais pode limitar é a energia. Mas a gente tem que ver, se a gente está planejando crescer nos próximos anos, né, a gente, claro, que conta que alguma coisa vai melhorar. Por exemplo, ao haver investimento nessa área, eu vejo que os produtores estão se organizando, tem a associação dos produtores que estão indo atrás das companhias elétricas e estão trazendo demanda. Eu preciso de tantos mega, eu preciso disso. Então, isso está trazendo uma luz que ninguém sabia quem precisava do quê. Então, no momento que as associações de irrigantes estão entrando, né, nessa questão, está facilitando. Existe também a questão da energia solar. Ela está crescendo muito no país. Uma empresa, a Vale, uma empresa grande do Brasil, que é mundial, ela comprou uma empresa aqui no Brasil para gerir essa parte de energia fotovoltaica, que está sendo um modelo para o mundo, né? Eles estão expandindo para o mundo inteiro. Então, a energia fotovoltaica está vindo muito, e é claro que entra a energia de biomassa, tudo isso. Então, a minha visão é que o problema vai trazer a solução. Claro que onde tiver mais facilidade, onde os produtores, as regiões que capacidade política ou mesmo estrutural conseguir o avanço da energia, vai crescer mais rápido, né? E eles estão muito cientes disso. As associações lá na Bahia, eu estou trabalhando muito com a Profir lá no Mato Grosso, é impressionante a visão deles, a IBA, né? As PIP, aqui no noroeste de Minas, ali a Irrigo, em Goiás. Então, esse pessoal está mudando. Então, essa questão de energia é um problema, mas caminhando para ter soluções, não total como a gente gostaria, mas para não limitar esse crescimento. Antônio? Boa tarde, Marcelo, professor Tejon, professor Roberto, e um abraço muito especial ao nosso convidado, professor Everardo, assim como cada um dos nossos internautas que nos acompanham hoje. A minha pergunta é a seguinte, em relação à armazenagem de água, porque para fazer irrigação eu preciso fazer armazenamento de água. No sul do país, nós temos tido muitos problemas por conta do Código Florestal Nacional e, sobretudo, a interpretação do Código Florestal, que nos atrapalha na hora de fazer a armazenagem de água. E o outro ponto que eu queria levantar também é que, poxa vida, a irrigação ela é vista com bons olhos no mundo inteiro, tanto é que se emitem green bonds para incentivar a agricultura, ou seja, a irrigação é algo que é boa para o meio ambiente, não ruim para o meio ambiente. Mas como fazer irrigação sem armazenagem d'água? Qual a sua visão sobre a legislação brasileira e se tem alguma coisa para mudar, o que você mudaria? Pois então, esse é um problema que a gente tem tratado e buscado assim uma solução, porque a gente precisa também convencer a sociedade, né? E muitas vezes dentro dessa visão, por exemplo, a agricultura irrigada, ela tem a outorga, que é o uso, a autorização para o uso de água, que é obrigatório e tem que ser mesmo, um bom trabalho, isso faz parte, isso é proteção do sistema. Então, a outorga não é uma medida goela abaixo do produtor, é um direito que o produtor tem de saber se tem água para investir, né? E essa questão, então, é fundamental. Mas existe também a necessidade do licenciamento. Então, a produção irrigada, ela tem 2 licenciamentos, a água e depois para produzir, sendo que ela é uma agricultura como qualquer outra. Então, isso conseguiu tirar, né, essa questão aí, foi barrado. Então, a gente está, inclusive, conversando com o pessoal do MAPA, do MDR, Desenvolvimento Regional, com a CNA, com todas, da gente fazer um evento em Brasília exatamente para a gente ajudar a formar, né, as lideranças de deputados, senadores nesse sentido, que é essa questão dessas leis. E uma delas importante
mas que a gente tem que entrar com muito cuidado, que é a questão de legislação do armazenamento de água. Porque existe uma visão particular, quando eu estou vendo a minha situação, eu quero armazenar água para me irrigar. Só que existe, esse meu armazenamento vai impactar de que forma aos outros, a bacia, o rio e tudo mais. Então, eu entendo que essa questão tem que ser tratada de forma conjunta, né? E um dos problemas nossos é que os locais, muitas vezes, que a gente pode armazenar água são áreas de proteção ambiental. Então, o que está se tentando é que, no caso de armazenamento de água para uso em agricultura irrigada, ou seja, para produzir alimento, e segundo o nosso guru, né, aí a paz vem disso, né, doutor Roberto? Então, nós estamos trabalhando assim, que se tenha uma autorização especial para que você possa armazenar essa água e, com isso, criar essa condição de desenvolver e produzir alimentos. Mas a gente está sendo otimista. Eu acho que a gente precisa conversar mais com a sociedade, porque o que está impedindo, muitas vezes, é a visão da sociedade que não entende essas questões. E, para fechar, Antônio, eu tenho falado uma coisa, nessa questão de água, quando você não tem informação objetiva, entra o que eu falo do achismo emocional. É um problemático para a sociedade. A questão água, ela mexe com os brios da sociedade. E muitas vezes existem pessoas que se especializaram em criar essa dúvida, né? Reúne-se, não tenho nada contra a igreja, reúne-se na igreja um evento para falar sobre a água do oeste da Bahia. Vamos fazer um abraçaço desse rio porque está irrigando demais e lá não tem nenhum pivô central. Então, existe muito achismo. Então, eu acho que essa questão de legislação que a gente precisa melhorar, né? Além de um trabalho sério, a gente precisa comunicar melhor com a sociedade para mostrar que não está sendo um oportunismo, mas uma solução que vai trazer a produção de alimento, criação de empregos, renda e tudo mais. Ô, Everardo, a Embrapa fez um estudo recentemente com vários pesquisadores e ela elencou as mega tendências para o agro 2030. E uma dessas mega tendências é a adaptação às mudanças climáticas. E o que a gente tem observado? Que nós temos tido veranicos mais longos, que têm impactado em quebra na produção, queda da produtividade. E aí vem a minha pergunta. A Associação Brasileira de Irrigadores, ela já fez algum estudo para mensurar a taxa de retorno da irrigação versus esse percentual de quebra da safra que a gente tem ao longo dos anos? Porque, normalmente, o estudo de viabilidade de irrigar uma área só se olha os ganhos de produtividade e os custos. Agora, e a segurança de ter garantida aquela produtividade e não ter a quebra naquela produção? Isso já foi computado? Existe estatística para isso? Porque eu acredito que o dia que isso for considerado nas análises, nós vamos ter uma aceleração muito maior de investimentos em irrigação. Sem dúvida. Esse é um ponto-chave, né, do convencimento. Muitas vezes o pessoal da agricultura irrigada quer mostrar a importância da irrigação em termos de aumento de produtividade. Eu subo de, sei lá, tantas toneladas por hectare para tanto. Isso é importante, Mas existem os ganhos indiretos associados a esse processo que muitas vezes o produtor valoriza muito mais, né? Ou tem. Por exemplo, eu converso muito, tenho uma admiração muito grande pelo Júlio Busato, foi presidente da ABAPA, né? Agora da Unidade Brasileira de Algodão, né? E ele fala uma coisa, por exemplo, esse ano lá na Bahia faltaram umas 3 chuvas no algodão. Então, uma produtividade esperada de 300 e poucas toneladas no sequeiro caiu para 180. Enquanto a produção irrigada foi 420. Ele me falou uma coisa, com esse ano só eu pagava o sistema de irrigação. Né? Claro que nem sempre é assim. Existem situações até que o sequeiro produz um pouquinho mais que o irrigado quando favorece a data de plantio, algumas coisas assim. Né? Mas aqui a gente precisa ver exatamente esse ganho
Então, a perda de uma produção significa a perda de mercado, né? A perda de linhas de comercialização. Então, realmente, a agricultura irrigada ela traz uma questão muito grande, que é a segurança para o produtor. Inclusive, uma das áreas que é preciso a gente atuar muito é verificar só essa questão de seguro agrícola para a agricultura irrigada. Existe risco? Existe, mas muito menor, né? Então, você podia ter valores mais baixos, coisas assim que pudessem trazer mais segurança. Então, eu acho que, eu tenho certeza, aliás, né, que a agricultura irrigada ela é uma solução muito importante para aumento de produtividade, diminuição dos riscos, questão da mudança climática, ela ajuda no processo, porque tem carbono no solo e, no caso de veranicos, maior atua. E tem uma coisa importantíssima, que é, inclusive, o pessoal da John Deere tentou, né, montou uma estrutura, que é a questão de otimização de ativos. Então, no momento em que você irriga, você utiliza mais o trator, utiliza mais a infraestrutura de beneficiamento, o funcionário fica direto, são salários melhores, você trabalha com cultivares mais responsivos, porque normalmente tende a ser mais sensíveis a déficit hídrico. Você planeja, eu lembro muito do doutor Alisson Paulinelli visitando a fazenda dele em Baldinha, ali em cima daquele, arrendando uma terra, montando a integração lavoura-pecuária. Eu falei, eu preciso de irrigação aqui porque eu preciso começar a produção no momento certo. Então, a gente precisa fazer esse jogo, ou seja, uma irrigação intensa em área seca, uma irrigação de apoio em alguns sistemas, e esse raciocínio holístico integrado é que vai fazer a agricultura irrigada crescer nesse país, e não uma visão localizada, assim como irrigação como uma tecnologia só de luta contra a seca. Legal. Everardo, no tempo para mais uma pergunta aí, por favor. Vou fazer uma pergunta para o Everardo, que eu já vi ele falar sobre isso, eu quero pedir que ele repita aqui. Tem uma conversa, Everardo, todo mundo fala que a água, 70% da água consumida é na agricultura. A agricultura consome 70% da água. Tem gente que fala, não, para produzir 1 quilo de frango precisa de 7 mil litros de água, 1 quilo de filé mignon precisa de 6 mil litros de água. O boi entra com uma piscina na cabeça. Explica isso, Everardo. Qual é a sua visão sobre essa questão de água ser consumida ou ser usada pela agricultura? Por favor. Quem que eu posso usar uma palavra que eu normalmente não uso? Sim. Esse raciocínio é uma sacanagem com o setor. Por quê? Porque é um conceito de águas, né? Que a gente... eu preciso, para produzir 1 quilo de carne, eu falo 15 mil litros. Porque o cara comendo uma picanha ali, ou comendo uma carne, vai sentir... E, na verdade, é um absurdo esse consumo. Para vocês terem uma ideia, esses 50%, 60%, 70% sai do seguinte. O Brasil irriga, na sua área total, cerca de 1.000 metros cúbicos por segundo por ano. Todos os outros usos, que é indústria, cidade, mais outros 1.000. Então, nós usamos 2.000. Então, a agricultura irrigada usa 50%. Então, ele já fala, consome 50%. Não é verdade. Usa 50% de todos os usos. Só que a vazão dos rios brasileiros é 196 mil metros cúbicos por segundo. Então, nós usamos 0,7% da vazão disponível dos rios, esquecendo a água subterrânea, que é um mundo de água, é muito mais. Vamos tirar a bacia amazônica, que é 73% das águas do país, e não irriga muito lá. Isso dá 2,24%. Então, a agricultura irrigada, tirando a bacia amazônica, usa 2,24% das vazões dos rios brasileiros. Por quê? 99,9% evapora e volta limpinha para a atmosfera. Né? Um mínimo 0,05% em média sai no grão, que vai para a China, que vai para o país, ou seja, um mínimo, que deixa um pouquinho de água para eles, faz parte também um pouco, mas é o mínimo. E essa água é contabilizada como se fosse consumo e um número absurdo. Outro dia, Roberto, eu estava num debate com uma pessoa muito capaz, uma pessoa que fala muito bem, eu acho que veio do setor, inclusive, dessas representações internacionais, ele falou isso, que o Brasil usa 60%, 70% da água na agricultura irrigada. Eu controlei, expliquei tudo mais, ele voltou um tempo depois, olha, o professor Everardo tem razão. Não é 70%, é 69%. Aí eu falei, bom... Então, o pior cego é aquele que não quer ver. Nós temos esses números na mesa, com muita clareza, com muita ciência,
E a gente está levando. Outro dia levei no Ministério Público da Bahia, que queria fechar a irrigação lá no oeste da Bahia, porque falar que não tem água. E nós mostramos que, na verdade, a região lá, se parar de irrigar os 200 mil hectares, sobra mais 1% de água, ou seja, passa de 31% para 32% na vazão do São Francisco em Barra. Então, eu falei, não é justo 1% da água ficar na região para criar riqueza ou tem que descer tudo para o mar, né? Então, essa é uma questão fundamental para a gente, e a gente está tratando disso com números, né? Números que possam desmistificar essa falta de vergonha na cara de quem coloca esses números de forma assim ampla, sem uma análise mais profunda, que acaba prejudicando demais o setor. Pessoal, tem outro internauta aqui, não. O João dos Reis Mazo, filho, perguntando se pode irrigar café tendo pouca água, né? A pergunta dele. E o Cleverson também faz uma outra pergunta complicada, Cleverson. A relação custo-benefício, eu não entendi, não sei se é de metro cúbico, água por energia. Ele está perguntando, está aqui, quanto custa 1 metro né, de água por energia? 1 milímetro? Não sei, de água de gerador. Então. Eu vou simplificar. Tá brava essa aqui, viu? Mas eu queria pedir para você ser bem breve, que nós temos que seguir uma pauta aqui do programa e nós vamos entrar agora na discussão dos resultados das eleições. Mas vamos lá, responde essa pergunta. Rapidamente, né? Primeiro, João, o café é a terceira ou quarta cultura mais irrigada no Brasil. 400 mil hectares, né? E aí aproveito para mandar um abraço para o André Fernandes, que tem todas as qualidades, mas tem um defeito que é exalquiano, né? Mas isso a gente conversa depois. André Fernandes, lá de Uberaba, tem um trabalho fantástico junto com o Santinato, uma equipe fantástica que trabalha, né? O Durval, o pai dele, faz um trabalho muito grande para a agricultura irrigada e ela está crescendo muito no café. Agora, a questão de pouca água, o que a gente tem que saber é que a irrigação existe em vários tipos. Um que você aplica tudo que a planta passa, normalmente é um tomate, um alface, café, cana, culturas mais assim, você trabalha com um estresse, você aplica o que você tem. Se você tem mais água, você aumenta a produtividade, se você tem... Então, é totalmente possível, com pouca água, irrigar, tendo um ganho importante, mas que poderia ser maior para quem tem mais água. Então, isso é possível. E a questão do Kleber, aí ela é um pouco... Vou simplificar, é o seguinte. Como é que custa, na verdade, 1 milímetro de água que você aplica? Então, por exemplo, uma cultura de cana, você vai aplicar no norte de Minas 1.000 milímetros, no Cerrado 300 milímetros. 1 milímetro de água dá 10 metros cúbicos por hectare. 1 milímetro de água, normalmente, para irrigar, só em energia, vai custar de R$2 a R$3, só em energia. Então, se eu irrigar, por exemplo, 300 milímetros uma cana no Cerrado, eu vou gastar em torno de 3 vezes 300, R$900 por hectare com energia. Normalmente, o equipamento é a mesma coisa que isso. Então, eu vou gastar em torno de R$6 por cada milímetro por hectare por ano. Então, esse número que a gente trabalha muito. Então, aí a gente pode transformar isso para quilowatt, para potência, para o que quiser. Mas, normalmente, em energia, cada milímetro irrigado varia de R$2 a R$3 a cada hectare irrigado. Legal. Bom, gente, nós tivemos no dia de ontem a eleição do primeiro turno no Brasil, onde foram eleitos deputados estaduais, federais, senadores. Alguns governadores já foram eleitos no primeiro turno, outros vão disputar o segundo turno e a presidência da República também vai ter o segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Então, eu queria ouvir de vocês de que maneira que vocês viram as eleições, e quais as impressões e como tudo isso afeta a vida empresarial, as perspectivas do agronegócio para o futuro. E eu queria começar com você, Antônio, por favor. Bom, eu começaria da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu acho que foi um resultado, o próprio mercado hoje está reagindo ao resultado de ontem, porque ele surpreende quando comparado o resultado real com aquilo que os institutos de pesquisa previam.
Uma eleição mais apertada, do que aquela que se previa, com uma vitória esmagadora do ex-presidente Lula, faz com que os candidatos tenham que vir para a sociedade disputar voto a voto. Então, aquelas propostas mais extremadas, aquele discurso pró-MST que o candidato Lula estava propondo, aquelas questões que interferem no direito de propriedade, tirar a lei do teto, aquelas coisas todas ficam muito difíceis de serem negociadas com uma eleição apertada. Então, acho que o mercado hoje ele deu uma resposta a isso, tanto que o câmbio despencou e a bolsa explodiu. Quanto aos institutos de pesquisa, Marcelo, eu queria aqui fazer trazer um ponto para a reflexão do nosso internauta. É uma pessoa qualificada, são profissionais de alto nível que nos acompanham. Vamos lá, gente. Os institutos de pesquisa erraram flagrantemente. Inclusive, tem vários editoriais de vários jornais que contratam esses institutos reclamando fortemente dos erros. O próprio The New York Times falou hoje desses erros e ainda também disse que o presidente Bolsonaro estava correto. Gente, eu não acho, sinceramente, que os institutos de pesquisa estejam fazendo isso de maneira deliberada, com um viés ideológico, dentro de um propósito, uma grande organização. Eu não acho isso. Eu acho que é incompetência. E vou explicar o porquê. Se nós olharmos a eleição de 18, se nós olharmos a eleição de 14 e olharmos a eleição de 2010, os erros são sempre os mesmos, para o mesmo lado, e sempre naquele candidato que está em segundo lugar. E sempre o de direita. E por que isso está acontecendo, na minha opinião? Porque a amostra que os institutos de pesquisa estão pegando da população está errada. Eles estão subestimando a quantidade de pessoas numa determinada faixa de renda e estão superestimando a quantidade de pessoas em outra faixa de renda. Quem trabalha com séries temporais de órgãos oficiais, como é o caso do IBGE, sabe do que eu estou falando, porque esses erros são mais ou menos comuns. Então, está faltando sensibilidade para os institutos de pesquisa para melhor calibrar. Está faltando mais estofo técnico, mais investimento na pesquisa para melhorar os seus modelos. E não acho que esteja faltando fé. Está faltando um pouco de competência mesmo. Roberto? Bom, Marcelo, eu concordo com o que o Antônio está dizendo aí a respeito dos órgãos de pesquisa, mas o importante mesmo é o resultado da eleição, né? E o resultado, ele surpreendeu em muitos estados, inclusive aqui em São Paulo, né? Com se previa uma vitória folgada no primeiro turno do Haddad, e, no entanto, ele ficou em segundo lugar, bem longe do primeiro colocado, que foi o Tarcísio de Freitas. Então, houve realmente uma série de surpresas. Agora, o que é importante para frente é o seguinte: o Partido dos Trabalhadores, que é um grande partido do país, ficou fora do governo em vários estados. Ficou fora do Rio Grande do Sul, do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até Pernambuco, Amazonas, o Acre. Então, vários estados vão ter uma disputa, ou já foi eleito um governador contrário ao PT, ou terá uma disputa com partidos que não sejam o PT. Portanto, uma boa parte dos estados brasileiros, sobretudo os estados da região sudeste, leste e centro-oeste, que são regiões produtoras do agronegócio, serão governados por governadores não ligados ao PT. Por outro lado, então isso significa o quê? Se o Bolsonaro for eleito presidente da República, ele vai ter uma interlocução tranquila com essas regiões. Se for o Lula, não será uma interlocução tão tranquila, embora, naturalmente, sempre se abra para negociação. Por outro lado, se for o Bolsonaro eleito, vai encontrar dificuldade muito grande no Nordeste, que os governadores, boa parte dos estados do Nordeste, terão governadores eleitos pelo PT. Então, há uma franca divisão do país que vai dar dificuldades ou facilidades para qualquer um dos dois candidatos que for eleito presidente da República. Por outro lado, nós tivemos também um Senado com a eleição muito grande, com candidatos do PL ligados ao presidente Bolsonaro,
que criam no Senado uma maioria favorável a ele, e que seria talvez de oposição ao governo do PT. Então, é um cenário interessante, novo, para ser discutido. Agora, o que me parece central, Marcelo, Antônio, Tejon, Everardo, é o seguinte: agora, no segundo turno, mais do que nunca, os candidatos devem apresentar seus programas de governo, para que aí... Hein, Roberto, você tocou num ponto aí muito importante, porque até então só estava nas acusações, né? As partes e tal. Então, agora chegou a hora de mostrar o plano de governo e quem que vai estar ocupando as cadeiras chaves, né? Para incentivar o eleitor a votar em A ou em B. Né? Exatamente, porque agora não tem mais a disputa na linha da acusação pessoal, é muito mais programático agora, né? Agora tem uma definição muito clara, o número de eleitores que ficou, que não compareceu, 20% do eleitoral não compareceu para a eleição, né? Mais brancos e nulos. Então, é um número gigantesco de eleitores que está precisando de mais informação para tomar decisões. Então, eu acho que nós ainda temos uma nova eleição, não, segundo turno é uma nova eleição, mas é fundamental que os candidatos coloquem suas propostas, seus projetos, seus programas. E para a agricultura, naturalmente, tem alguns temas centrais. Por exemplo, vão tributar a exportação agrícola? É uma loucura. Tributar e botar imposto para exportar, você perde a competitividade e derruba a produção interna com o tempo. Assim como também limitar as exportações. Então, são certos temas que são tratados em eleições em diversos países, que são colocados com desastre em alguns países, precisam ser claramente definidos pelos dois candidatos, como é que vão tratar a economia e o agronegócio brasileiro. João? Bom, meus caros, tem uma empresa de pesquisa, a Brasmarking, que é patrocinada pela Associação de Supermercados do Rio, que errou também bastante, né? Dando 60% de vitória ao candidato Bolsonaro. Eu acho que aí os institutos de pesquisa talvez não conseguiram ir, talvez num campo importante, porque teve praticamente 39 milhões entre abstenção, nulos e brancos. 39 milhões é um número considerável, e a abstenção foi 32 milhões e pouco de pessoas que não foram votar. Então tem aí um assunto complicado, e me chama também, curiosidade aqui, o Mato Piba. O Mato Piba é todo PT. É curioso isso, hein? É uma fronteiraça gigantesca lá. Agora, agro é uma coisa chamada negócio, business. 400 bilhões de dólares, mais ou menos, dependendo da taxa do dólar, é o faturamento do complexo do agribusiness brasileiro. É um negócio. E uma cartilha de manual básico de um CEO que dirigisse um negócio desse tamanho, estaria escrito: não me meto em política partidária. Então fica aqui uma questão. O agronegócio serve a governos ou governos devem servir ao agronegócio? E se a gente analisar uma história, provavelmente nós tivemos alguns poucos governos onde tivemos saltos efetivos. Eu posso me recordar do governo Geisel, lá com Alisson, movimentos ricos lá de pró-álcool, etc., saltos importantes. Tivemos alguns momentos, o próprio Roberto no Ministério, num governo no PT, fez coisas geniais naquele governo. Neste atual governo, a ministra Tereza Cristina fez coisas geniais. Então, me parece que o agronegócio brasileiro é maior do que governos. E uma coisa que eu diria, não vamos submeter o agro brasileiro a nenhuma política partidária, porque isso não nos fará bem. Isso repercute a nível internacional. E hoje, Roberto depois faria uma síntese do que ouvimos dos embaixadores. Se tem algo inteligente para o Brasil fazer, é não se meter em politização de nenhuma espécie. E eu diria, ok, você tem 51 milhões que votaram no Bolsonaro, o PT ganha, o agronegócio não vai fornecer alimento para os 51 milhões?
Os 51 milhões ganham. Tu não vai fornecer? Ou seja, nós temos que parar com política partidária no agronegócio. Não é inteligente. Sociedade civil organizada, sim, como o Alisson Paulinelli um dia colocou na minha cabeça e eu não esqueço jamais. Não espere por governo. Sociedade civil organizada é que tem que fazer o projeto, o plano, é encurralar governos e não ser encurralado, uma palavra até curiosa, por governos. Portanto, que vença quem tiver que vencer, mas o agro é muito maior do que qualquer governo. Muito legal esse ponto seu aí, Tejon. Vamos ouvir agora o nosso amigo Everardo. Sua impressão sobre a eleição, Everardo. Bom, na verdade, interessante que eu faça uma análise, né? Eu sempre trabalhei muito dentro de um conceito de produção um pouco mais voltado dentro da fazenda, de agricultura irrigada. Tem pouco tempo que eu tenho trabalhado mais nessa gestão do agronegócio, voltado somente à agricultura irrigada. E a gente começa a pensar nessas coisas. Então, eu acho assim que o mundo inteiro hoje respeita o Brasil por muitas questões. E uma delas é pela produção de alimento que o Brasil tem no passado, no presente e no futuro. Então, nós vimos o que essa guerra na Ucrânia fez com a distribuição de alimentos no mundo. Então, o mundo inteiro está realmente de olho no Brasil, porque o Brasil, com seu agronegócio super eficiente, independente de governo, cresce, seja A ou B, tem sido a solução para o desenvolvimento e geração de riqueza no país. Então, a minha visão é que, independente de partido, também concordo plenamente, o agronegócio tem que trabalhar com planos. E eu acho que essa questão que foi falado, de que nesse momento a gente vai discutir programa de governos, é muito importante. Porque, na verdade, eu acho que essa questão de esquerda, direita, ultra-esquerda, nós precisamos caminhar que o povo brasileiro tenha uma visão, né, respeitada no seu voto. Tanto o voto que ganhou como o voto que perdeu, ele precisa de alimento, ele precisa de desenvolvimento, ele precisa de emprego, ele precisa de apoio. Então, eu acho que, nesse momento, cada um, né, voltando para o seu, eu acho que tanto faz o governo que entrar na parte do governo maior brasileiro, o agronegócio não será afetado porque ele aprendeu a conviver com qualquer um que venha e tem seus mecanismos de proteção e, mais do que isso, demonstração da sua importância. Eu me lembro que no estudo que a gente fez na Bahia, surgiram algumas coisas, algumas questões de... E aí nós começamos a envolver o secretário de Meio Ambiente e outras coisas mais. Ele foi lá no oeste da Bahia, no Mato Piba, dentro de Barreiras, e falou lá, junto à Associação de Irrigantes, vocês criaram um governo paralelo que funciona. Eles fazem estrada, fazem isso, infraestrutura, e produzem muito. Então, essa é a minha visão. Ou seja, que o poder do povo decidir tem que ser respeitado, e eu acho que o agronegócio já não mais vai ser afetado em grande escala, é claro que com luta, né? Inclusive, eu vi da CNA, eles estão pontuando estado por estado, quem foi eleito como deputado, senador, se ele trabalha, se é produtor, se é isso, se é aquilo. Então, eu acho que essas coisas que a gente está vendo, e o agronegócio vai ter uma oportunidade nesses próximos 4 anos de desenvolver como tem desenvolvendo. Esses pontos colocados por vocês, que o agro, por si só, ele já tem uma independência, uma grandiosidade, porque todos nós precisamos de alimentos e o Brasil precisa exportar. Então, no meu ponto de vista, o agro tem que ser respeitado pelo que ele representa para a economia brasileira, independente de governantes, de políticos, por si só, porque ele é a base, é o alicerce da economia brasileira, né? Então, esse é um espaço que o setor conquistou mediante muito trabalho, muita pesquisa, muito desenvolvimento, muito suor, muito esforço. Um outro ponto que eu acho que foi positivo na eleição de ontem é que muitos deputados e senadores que conhecem o agro de forma profunda foram eleitos, né?
porque eu não acho que o agro precisa de defensores, independente do que seja, eu defendo o agro. Não é isso. É porque o agro busca situações transparentes, situações de fazer o que é certo, o que é justo. E quanto mais congressistas que conhecem o setor, conhecem as particularidades do negócio, da atividade, isso vai ser positivo para o setor, para ajudar a esclarecer, melhorar a comunicação dentro do Congresso, na hora de decidir leis, discutir projetos e assim por diante. E, por último, eu acho fundamental que o segundo turno seja embasado por propostas, que os candidatos tragam suas propostas, apresente parte das suas equipes, até para o eleitor poder fazer a escolha mais certa, mais adequada. E aproveitando... Pois não, Roberto. Fui eu, Antônio. Pois não, Antônio. Eu queria trazer um ponto. Eu concordo totalmente que o agro ele tem que se descolar de governos, e eu mesmo já disse aqui 1000 vezes que quanto mais o governo abandonou a agricultura ao longo da história, mais ela cresceu. Só que nós não podemos deixar de entender o produtor rural, por que ele se posiciona. Quando um determinado candidato propõe taxar exportações, esse cara vai reagir. Quando esse candidato diz que o modelo de produção, esse que nós vivemos, que nós defendemos, etc., é o errado, o bom é o do MST, o produtor vai reagir. Quando chama o produtor de fascista, ele vai reagir. Então, o produtor reagiu, a CNA, como Confederação Nacional da Agricultura, reagiu, as federações reagiram. E olhe o verbo que eu estou usando, reagir, não é agir, é reagir. Não tem como esperar que o produtor não vá se posicionar como indivíduo, e isso não vai contaminar enquanto setor, quando as pessoas estão sendo qualificadas de modo, e propostas estão sendo trazidas de modo com as quais elas não concordam. Não há dúvida, viu, Antônio? Esse posicionamento seu é muito claro e muito justo, né? Eu acho que quando há posicionamentos inábeis de determinados candidatos que afetam a segurança, afeta a propriedade, afeta a competitividade, a reação das associações de classe é fundamental e eu acho que isso é necessário. Tem uma internauta, diga. O que o Antônio disse, você também, é que uma coisa é o que o Antônio falou aí. A agricultura trabalhou à margem do governo. Outra coisa é ideologia. O governo ideológico perturba a agricultura. Então é preciso olhar as duas coisas. A política pública, política agrícola, de um lado, e a ideologia do outro lado. O governo realmente, quanto menos interferir, melhor. Mas quanto mais ideologia, pior. Só para separar as duas coisas. Tem uma internauta nossa, Laíre da Luz, um lindo nome, se eu não li errado aqui. Não sei se é seu parente aí, Antônio. Diz que o agro, ela acha que sim, ideologias impactam. O mundo ideológico ele está presente na nossa vida, visões de mundo, etc. Mas nós temos que ter uma força maior do que esta, que é uma força de business. Chama-se agribusiness. Just business. E nós temos que ter uma união da sociedade civil com relação a metas. O cara falou de um monte de metas. Temos que ter planos de metas. Vender para todo mundo, reunir. E quando falamos de produtores, não vamos esquecer dos 4 milhões que o Alisson mencionou outro dia, de famintos. Portanto, as ideologias podem estar a serviço de interesses manipuladores de safados. É isso que eu quero dizer. Canalhas podem estar usando ideologias para manipular as pessoas, tanto na esquerda quanto na direita. Não me interessa ao business do agro brasileiro, porque isso nos atrasa. Sociedade civil organizada tem que estar reunido para comércio,
business, vender para o mundo e incluir na produção 4 milhões de negros que está aí, que pode ser incluído através do cooperativismo. É isso que nós temos que fazer, muito mais do que discutir ideologias que morreram no século XIX, morreram no século XX. Não nos interessa mais essa conversa. Ela é manipuladora das almas, das mentes, dos corações. Por isso que não entendo que seja pertinente associarmos política partidária a este imenso negócio que pode dobrar de tamanho e, se tiver ideologia, vai nos atrapalhar. Perfeito. Roberto, você esteve hoje, junto com o Tejon, na reunião do COSAG, né, que é o Conselho de Agronegócio da Fiesp, e vocês lá no COSAG convidaram 3 embaixadores para poder falar um pouco sobre comércio exterior, imagem do país lá fora, e oportunidades e ameaças. O que vocês dois poderiam resumir para nós do que vocês observaram na reunião, pela opinião dos embaixadores? Vamos lá, Marcelo. Em primeiro lugar, foram convidados 3 embaixadores de muita competência e muita responsabilidade. O primeiro foi o Alexandre Parola, que é nosso embaixador na OMC, em Genebra, tem feito um trabalho espetacular e que, por coincidência, sai agora em novembro da OMC e vai para a OCDE, instituição para a qual o Brasil está se candidatando. Então, o Parola é um embaixador importantíssimo na área comercial. O segundo foi o embaixador Marcos Galvão, que era até um mês atrás embaixador na União Europeia e agora assumiu a China, que é um país central para a agricultura brasileira. E o terceiro, o embaixador Pedro Miguel Costa e Silva, que substituiu o Marcos Galvão na União Europeia e é hoje o embaixador na União Europeia. Então, são 3 embaixadores de muito peso e muita responsabilidade. E eles trouxeram uma série de visões, digamos, complicadas para o Brasil e para a agricultura brasileira. Basicamente, são alguns conceitos que vou tentar repetir aqui, resumidissimamente, porque o tempo está muito curto. O primeiro é o seguinte: na geopolítica, o que foi dito é o seguinte: o novo é a volta do velho, ou seja, a globalização da economia está mudando, não vai ser mais a mesma coisa, mas não vai acabar. Vai voltar uma bipolaridade global, o Ocidente de um lado e a China do outro lado. Então, é a volta do velho, né? Que nos coloca numa posição delicada, porque nós somos um país do Ocidente, dependendo da Ásia, basicamente da China. Então, estamos aqui no meio do caminho. E essa condição no meio do caminho pode ser uma grande oportunidade para nós, porque somos um grande país, temos que estar aberto para o mundo inteiro, sobretudo na área alimentar, energética e também das mudanças climáticas pela nossa condição de grande potência ambiental. Então, basicamente é isso. Temos, de novo, o velho piorado, né? E que nos dá oportunidade. Por outro lado, também está muito claro que há muita exploração. A própria decisão da União Europeia na semana passada de limitar as importações de produtos agrícolas gerados depois do desmatamento, depois de dezembro de 2020, criando uma dificuldade enorme para o Brasil e outros países, Indonésia, Filipinas, Malásia, etc., mas que naturalmente usa o meio ambiente como argumento, mas é uma barreira comercial óbvia, né? Então, fica muito claro que temas ambientais ganham uma dimensão importantíssima no mundo contemporâneo e também a defesa da democracia, com fake news sobre alguns países que teriam perdido a democracia por razões, por ações mais totalitárias. O embaixador Marcos Galvão fez 2 frases que são impressionantes para mim. Uma delas é a seguinte: subsídio não é mais palavrão. Ou seja, de certa maneira, o que os 3 embaixadores concordam é que as organizações multilaterais que foram responsáveis pela paz universal no pós-guerra e no pós-queda do Muro de Berlim, como a ONU, OMC, OMS, FAO, UNCTAD, etc., perderam o protagonismo. E os países não estão mais dando muita bola, dizer que protege ou não protege. Tem um neoprotecionismo crescendo no mundo e não é mais feio proteger. Então, esse protecionismo faz com que as nações estejam defendendo a si mesmas, sem nenhuma conotação com aquelas 2 palavras, Marcelo, que foram a base da paz universal no pós-guerra, que eram cooperação com competição. Não vamos matar ninguém, vamos cooperar competindo, que era uma forma democrática de avançar.
Agora não, esse tema da cooperação desapareceu e a cooperação está lastreada em subsídio, o que é uma coisa perigosa para um país como o nosso, que não tem praticamente nenhum subsídio. E outra frase do ministro Marcos Galvão, que está na China hoje, com um papel fundamental no futuro da agricultura brasileira, é que os países que não são autossuficientes, sobretudo os países asiáticos, grandes países asiáticos, como China, Índia, Indonésia, com 300 milhões de habitantes, Malásia, etc., estão preocupados com a autossuficiência, produzindo lá ou fora de lá, ou seja, buscando alternativas à dependência de importação de produtos de outros países, que é o caso do Brasil. Então, os 3 embaixadores colocaram uma visão preocupante em relação ao futuro do comércio agrícola mundial e praticamente todos, e os debates que se seguiram, convergiram, Marcelo, Antônio, Tejon e Everardo, para uma visão comum. É essencial que o Brasil busque acordos comerciais com países ou grupos de países para garantir mercados do futuro. Não adianta nada a gente crescer muito na produção, não é para quem vender. Então, a ideia de que acordos comerciais sejam realizados como uma grande missão do novo governo ficou muito clara e muito plangente nessa reunião. Acordos comerciais, obviamente, têm a responsabilidade do governo, e aí o Itamaraty tem um papel central nesse processo, né? Mas o setor privado pode ficar fora disso. Como diz o Tejon, agribusiness, negócio. Então, o setor privado, que tem que se preocupar com exportação, aumentar a produção, aumentar a produtividade, tecnologia, irrigação, tudo mais que tratamos aqui hoje, tem que estar presente nas negociações comerciais, tendo em vista esses acordos funcionarem. O próprio acordo, por exemplo, União Europeia e Mercosul, está pendurado lá há 3 anos sem avançar, é preciso tratar dele. Mas mais do que isso, acordos comerciais com grandes países consumidores, ou com grupos de países, o Oriente Médio, países árabes, né? África, por exemplo. Né? Então é preciso agilizar os acordos comerciais feitos pelo governo com o suporte do privado. Essa é a grande conclusão, Marcelo, da reunião de hoje. Acordos comerciais feitos pelo governo com suporte privado. Legal, Roberto. Obrigado. Bom, pessoal, estamos já fechando o programa. Tempo estourado, papo bom, discussões boas e o tempo voa, né? Então, para a gente fechar, Everardo, queria sua mensagem final aí, seus agradecimentos. 1 minuto aí para você, por favor, amigo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, da gente poder difundir um pouco de forma mais técnica a agricultura irrigada, né, no meio do agronegócio. Né? Foi um prazer aqui. E aquela velha frase, né, de que a gente vem para trazer uma informação e leva muito mais. Né? Eu acho que essas considerações que o Beto Rodrigues fez no final foram fundamentais aí. Foi um debate muito bom e estou à disposição, sempre que precisarem, para participar, né, e aproveitar e mandar um abraço aos amigos que estão assistindo, né, e a vocês aí que dividiram a mesa aqui comigo. Um abraço. Obrigado, Everardo. Antônio da Luz, suas considerações finais. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, Marcelo, deixar um abraço para você, para o Tejon, para o Roberto e principalmente para o nosso convidado, Everardo, e a todos aqueles que nos acompanharam nessa tarde. Desejo a todos uma excelente semana e que passe logo essas eleições para nós voltarmos a falar em business. Legal. Tejon, mais algum internauta aí, Tejon? Você quer? Tem mais algum internauta? Não, foi esse lindo nome, Iris, o que é que eu li certo? Iris da Luz, encantador, belíssimo nome. Antônio, eu acho que tem alguma coisa a ver aí com você, viu? Mas olha, Antônio, eu estive com o pessoal da British American Tobacco, principal mercado deles, a China, tá bom? Que coisa espetacular. E, Roberto, eu achei fantásticos os embaixadores, porque eles falaram que nós temos que ter um planejamento estratégico, e uma palavra que eles usaram, Roberto, não politize nenhuma relação internacional. O Brasil é um país de comércio. E eu encerraria com a frase de Camões, poeta português: quem faz o comércio não faz a guerra. Marcelo, grande abraço. Everaldo, Roberto, Antônio da Luz e todos os nossos internautas aqui. Roberto. Tejon, uma frase com o do Camões, também está em quem faz a hora
não espera acontecer. É importante agora fazer a hora para acontecer de forma melhor. Eu queria, viu, Marcelo, falar um pouquinho do Everardo aqui da irrigação. Eu tenho, para mim, que a irrigação é um dos principais temas para a tecnologia agrícola brasileira e tem que avançar. Ele falou aqui um caso de que, eventualmente, numa seca muito grande, paga o investimento em 1 ano, ou em 2, ou em 3 anos, paga o investimento em irrigação. Então, é um ponto importantíssimo para aumentar a produção brasileira, como ele disse, com segurança. Você planta na hora que quer plantar, não vai ter risco de não colher nada, o seguro vai funcionar melhor, todo mundo vai ganhar nesse processo. A irrigação é um ponto fundamental. Então, temos que apoiar o Everardo com a associação dele, sobretudo na ideia da desburocratização do processo. Vamos em frente nisso que vale a pena, gente. Legal. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos, agradecer os nossos internautas que nos assistiram até agora e aqueles que vão assistir amanhã na reprise e também no YouTube. Quem gostar, bota um like, compartilhe o programa aí com seus amigos, seus familiares. E eu queria aproveitar aqui e convidar vocês. Nós vamos fazer um programa especial quinta-feira, às 15h, ao vivo, lá da Fundação Getúlio Vargas. Nós estaremos pela primeira vez fazendo um programa presencial e vai ser um programa especial do nosso Conexão Campo Cidade. Então, quem estiver disponível, assista e participe com a gente. Eu queria fechar aqui as minhas considerações finais dizendo o seguinte: hoje eu estava lendo as mídias e existe um estudo internacional de várias consultorias econômicas dizendo que há 98% de chance de, em 2023, a gente ter uma recessão global, principalmente por problemas na Europa, causados pela guerra, alguns problemas na China e problemas no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Eu costumo dizer que empresário rural ou empresário, de uma forma geral, ele define os seus resultados não só olhando para dentro do seu negócio, mas como também olhando para fora, né? Então, vamos refletir aqui, cada um de vocês, empresários que estão nos assistindo, de que maneira uma potencial desaceleração da economia ou até recessão em 2023, o que isso afetaria estrategicamente o seu negócio, para que você tome decisões. Por exemplo, hoje o dólar caiu 4%. Será que não é uma boa hora de comprar um insumo que é cotado em dólar? É um ponto de reflexão. Eu não estou dizendo que é ou não é. O meu papel aqui é fazer provocações, fazer perguntas. Será que não é hora de se posicionar nessas questões? Será que o dólar vai continuar caindo ou vai subir? Ou seja, ser empresário é tomar decisões e fazer escolhas, para que no final do ciclo você tenha bons resultados. Queria agradecer, então, a presença de todos e desejar a todos uma excelente semana e a gente se vê novamente na quinta, excepcionalmente, e depois na próxima segunda com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço e saúde a todos.